Shalom, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal Pergunte a Jartov. Eu sou o Jartov Ben de Judá, eu que falo contigo. Pode ficar bem à vontade aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Senta no sofá aí ou na cadeira, onde você quiser, onde estiver mais à vontade, onde te deixar mais confortável. A gente vai conversar em todos os vídeos. Nesse daqui eu vou falar, assim, na escritura Antigo Testamento, tem algumas passagens que são curiosas e por algum motivo as pessoas não gostam de ler determinadas passagens. Ou então tem passagens que durante uma época as pessoas leem e depois aquela passagem entra no esquecimento. Já viu algumas passagens dessas? Coloca nos comentários, agora eu fiquei curioso. Coloca nos comentários quais são as passagens que você lembra e que foram esquecidas. Lembra que foi esquecida. Que você vai dizer assim, tal passagem mesmo ninguém fala. Coloque nos comentários, quem sabe eu faço um vídeo. Bom, houve um rei no Egito, um grande rei, muito conhecido. Ele foi o sucessor de um outro rei muito conhecido chamado Psamético. Psamético I, houveram vários psaméticos. Ele foi o filho de Psamético I, que foi um baita de um rei conhecido lá naquelas regiões do Oriente Médio. Ele foi, esse rei que eu estou falando, filho de Psamético, foi contemporâneo de um dos melhores reis de Judá. Um dos melhores. Pense num rei bom de Judá, exemplar. Foi esse. Ele era contemporâneo de um outro rei do Egito. Esse rei do Egito era contemporâneo do rei de Judá, de um dos reis de Judá. Claro, sempre vai ser contemporâneo de um dos reis. Ele foi contemporâneo de Josias. O nome dele é Neco. Vai aparecer na sua escritura como Neco. O nome dele é Neró. Acontece algo curioso com eles dois, que é assim, difícil de entender, difícil de aceitar também, né? É difícil de aceitar. Esse rei do Egito, Neco, não é comigo não. Esse rei Neró, o nome dele é Neró. Ele foi em direção ao norte, ele saiu do Egito e foi em direção ao norte, foi subindo em direção ao norte contra a Assíria. Ele ia lutar contra a Assíria. Mas como eu já falei aqui em alguns vídeos, aquela terra ali, que chamam de Kenane, ou um pedaço dela, fica exatamente entre Egito e Assíria. Então, para ele ir para a Assíria pelo norte, ele tinha que passar por aquele território, que por sinal sempre pertenceu ao Egito. Mas na época de Josias, o Josias é o grande rei da região. E Josias não quis deixar de passar. Vamos lá ver esse texto? Um texto curioso, 2 Reis, capítulo 23. 2 Reis, capítulo 23. E o versículo é o versículo 29. Vamos ler o 28 para a gente entender. Quanto aos demais atos de Josiarro, Josias, e tudo quanto ele fez, eles estão registrados no livro das crônicas dos reis de Judá. Nos seus dias, o faraó Neró, o rei do Egito, subiu contra o rei da Assíria. Não subiu contra Judá, subiu contra o rei da Assíria. E Josias não quis deixar. Subiu contra o rei da Síria ao rio Eufrates, e o rei Josias foi contra ele. Mas quando ele o viu, matou em Megido. A famosa batalha de Megido, né? As pessoas falam Megido. Agora aqui o texto aqui é breve, muito breve. Versículo 30. E os seus servos o levaram morto numa carruagem de Megiddo, e a trouxeram a Jerusalém e o sepultaram na sua sepultura. E o povo da terra tomou Jeoahaz ben Josiarro e
o ungiram e o fizeram rei no lugar de seu pai. Esse texto aqui é muito breve. Vamos ver o que aconteceu em mais detalhes em 2 Crônicas. Vamos tirar uma lição disso aqui, tá? A ideia aqui é tirar uma lição disso. Porque as pessoas sempre falam da Batalha de Megido, mas tem outras coisas aqui que as pessoas não observam. 2 Crônicas, capítulo 35, e o versículo é o versículo 20. Depois de tudo isso, e de Josiarro ter preparado o templo, Neho, o rei do Egito, subiu para guerrear em Carquemes contra o rei da Síria, junto ao rio Eufrates, e Josiarro saiu ao seu encontro, mas ele, Neho, mandou-lhe mensageiros. Lá o texto de Reis não diz isso. Aqui diz, mandou-lhe mensageiros, dizendo, que tenho eu que fazer contigo, ó rei de Judá? Não é contra ti que vem hoje. Presta atenção, vou fazer observação aqui, hein? Não é contra ti que vem hoje, mas contra a casa a qual faço guerra. E Deus, aqui está escrito Deus, na sua versão como está escrito. E Deus mandou que eu me apressasse. Pois é, onde está escrito aí Deus? Está escrito Elohim. Calma. Eu já fiz uma playlist, já fiz vídeos aqui mostrando que é Elohim, conjunto dos deuses. Vai lá na minha playlist sobre o nome do Eterno, a playlist O Nome do Eterno está aqui no canal, você vai lá e assiste esse vídeo especial, eu esmiuço tudo, estudei os mínimos detalhes, como diz o humorista, os mínimos detalhes, entendeu? Então você pode ir lá e ver. Deixa de te opores ao Deus que está comigo, para que não te destrua. Mas Josiarro não quis virar o seu rosto dele, e disfarçou-se para guerrear contra ele. E não querendo ouvir as palavras de Neho, que saíram da boca de Elohim, foi guerrear no vale de Megiddo. E os flecheiros acertaram o rei Josiarro, e o rei disse a seus servos, tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. E os seus servos o removeram do carro, colocaram-no no seu segundo carro, e o trouxeram a Jerusalém. E ele morreu e foi sepultado no sepulcro de seu pai e seus pais, e toda a Judá e Jerusalém plantearam Josiarro. Ó, para quem não sabe quem foi Josias foi o rei que no tempo dele, esqueça Neco agora, tem uma coisa que aconteceu em Josias, né, com Josias, que definiu toda a história de Israel depois dele. Ele foi o rei que mandou reabrir o templo estava fechado, e a Torá estava dentro do templo, e o escrivão Shafane, através do sacerdote Ilquias, encontrou a Torá. Ele, Josias, vai reformar tudo. Ele foi um dos melhores reis que existiram em Judá. Aí está chegando a nossa lição. Ele foi um dos melhores reis que houve em Judá. Você seguindo a história, no versículo 25, daí mesmo, 2 Crônicas 35, 25. Jeremias fez uma lamentação sobre Josiarro, e todos os cantores e cantoras têm falado de Josiarro nas suas lamentações até hoje, e as estabeleceram por estatuto em Israel. E eis que estão escritas nas lamentações, quanto aos demais atos de Josiarro e as suas obras, em conformidade com o que está escrito na Torá do Eterno. As suas obras foram o quê? Em conformidade com o que está escrito na Torá do Eterno. E os seus atos, desde os primeiros até os últimos, eis que estão registrados no livro dos reis de Judá e de Israel. As obras de Josias foram feitas de acordo com o que está escrito na Torá. Então as obras de Josias foram as melhores possíveis. E a gente fica sem entender muito por que ele
teve a morte mais boba da história. Foi o rei que teve a morte mais boba da história. Pô, vamos tirar uma lição disso? Tem pessoas que do nada, né? Assim que a gente fala. Tem pessoas que do nada criam problemas com a outra. Cara, inacreditável. Era só ouvir o rei e o rei vivia. E o rei ficaria vivo. Era só ouvir o rei do Egito e o rei Josias. Era só ouvir o rei do Egito, Neco ou Neró. E o rei Josias, rei de Judá, ficaria vivo. O cara cria uma encrenca, velho. Do nada. Um cara muito bom, muito querido pelo povo. Cria uma encrenca com o rei do Egito, que não vem nem lutar contra ele. Eu acho que ele não sabia assoviar. Ele não sabia. Aí tá vendo o rei do Egito aí lutar contra a Síria. Tá vendo aí o rei? Era só isso. E ele teria sobrevivido. O rei do Egito passaria aí. Opa. Pronto. O cara vai. Não, você não vai passar por aqui, não. Não, rapaz, calma. Eu não vou. Não quero lutar contra você, não. Não, mas não vai passar. Não, é contra o rei da. Você não vai passar. Aqui você não passa. Aqui você não passa. Coisa estranha. Tem gente que cria problemas com os outros do nada. Do nada. Não tem gente. Tem pessoas assim? Tem pessoas assim. Cria do nada. Você está em paz. Aí a pessoa vai criar problema com você. Pior se você que está me ouvindo for o criador de problema. Então eu estou falando contigo, velho. Ô, velho. Desculpa aí, não cria problema comigo. Não cria problema. Não bota aí nos comentários problema comigo. Mas que a morte do rei Josias foi a morte mais boba possível. Foi a morte mais boba possível. Agora, e o faraó? E o rei do Egito? O que aconteceu com ele? Ele atropelou, matou, né? Atropelou o rei de Judá e seguiu seu caminho. Foi lá para Carquemes brigar contra a Síria. E ele consegue tomar a Síria, toda aquela região, ele tomou tudo. Ele tinha que tomar a Síria. Vocês lembram da Assíria? Não lembram não? Então vou refrescar a sua memória. Na época de Isaías, eu até fiz uma série sobre isso, a parte norte de Israel se juntou com a Síria. Parte norte com Síria se juntaram para guerrear contra Judá. E não conseguiram, porque o Eterno não deixou. Aí tem aquela profecia de Isaías 7,14. Eu fiz uma série lá, vai lá ver. Uma playlist maravilhosa. E a Assíria era o grande império que estava emergindo lá. Enquanto isso, o Egito está quieto. A Assíria veio e tomou tudo. Lembra disso? A Síria vai tomar tudo depois. A Síria é o grande império. Aí Neco tomou tudo lá. Quando ele voltou, quando esse mesmo Neco, esse mesmo faraó, quando voltou, se você observar aqui, eu estou no capítulo errado aqui. 23, 25. Tá. Capítulo 23, agora no versículo 31. E Jeoacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 3 meses. O filho de Josias reinou por 3 meses. Foi só o período de Neco ir ali e voltar. Ele foi para a Síria, guerreou, 3 meses depois, nesse período aí, ele voltou.
E o nome de sua mãe era Ramutale Bat Irmiarro de Livna. E fez o que era mal, filho de Josias. Josias foi um dos melhores reis. O filho dele reinou 3 meses e fez o que era mal aos olhos do Eterno, conforme tudo o que fizeram os seus pais, não Josias, seus antepassados. Porque antes de Josias tinha se passado 3 ou 4 reis maus. Bom, e o faraó Neco o prendeu em Rivla, na terra de Ramate, para impedi-lo de reinar em Jerusalém, e impôs à terra um tributo de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. E o faraó Neco estabeleceu Eliaquime ben Josiarro, irmão de Joacás, como rei no lugar de seu pai Josiarro, e mudou seu nome para Jehoiaquim, e levou Jehoacás ao Egito, onde morreu. Então o rei Josias foi um ótimo rei. Jeoacás, que foi seu filho, foi péssimo. E seu irmão ficou no lugar dele, porque o faraó Neco mandou ele para o Egito e lá ele morreu. Na verdade, se você reparar bem esse texto, o faraó Neco era o juiz em questão. Ele era o juiz em questão. Ele foi lá, julgou a Síria e julgou o filho de Josias. Ele era o juiz em questão, o juiz da região. O Egito era o juiz em questão. Os demais impérios eram impérios que surgiam, iam no seu auge e voltavam, e caíam. O faraó Neco vai cair de novo, vai cair depois. Ele se meteu em várias situações estranhas. Ele vai cair depois sob Nabucodonosor, rei da Babilônia. Aí a Babilônia toma tudo. Uma outra lição que temos quando enxergarmos a escritura é quando você vê um rei, já falei aqui, a questão do Egito ser chamado de gentil, de pagão, essas coisas, tá lá, também fiz uma playlist dos mistérios do Egito, vai lá assistir. Quando você vê uma nação no Oriente Médio, naquela época, sendo o império dominador da região, bom, vou soltar. É porque ele está mais consagrado naquele momento do que os outros. Então não julgue com pressa, não julgue rapidamente qualquer que seja o império dentro do Oriente Médio. Preste atenção ao que Neco disse. Olha, Deus me mandou vir aqui, mandou me apressar. Como eu falei, era só Josias sair. Era só sair do lugar. Josias teria provavelmente muito mais coisas para fazer. Mas morreu e a sua morte virou uma lamentação que foi colocada como estatuto naquela época. Bom, lição de moral: se você está em um lugar, está em uma situação e não tem ninguém procurando encrenca contigo, por que você vai criar problema com a pessoa? Por que você teria o prazer de sofrer as consequências que nem seria a sua? O faraó Neco está julgando a região, não estava julgando Josias. Não tinha nada a ver com Josias. Josias sofreu as consequências de um grande julgamento que estava acontecendo ali. Saia de problemas. Essa é uma reflexão que levamos desse texto. Procure evitar todos os tipos de problemas. Pelo contrário, procure resolver os seus problemas. Tem pessoas que não conseguem resolver os seus problemas, mas cria problemas para outros. Isso é um perigo para ambos os lados. No caso de Josias foi a morte. E no caso das outras pessoas?
O que pode acontecer? Algo para refletir. Muito obrigado pela sua visualização. Eu quis mesmo expor esse texto e tirar essas lições. Nos veremos nos próximos vídeos. Acompanhe as séries que estão ocorrendo aí, as playlists. Já estou na 5ª playlist. Vou provavelmente fazer várias playlists, porque facilita muito o entendimento. Você pega o fio da meada. O Nome do Eterno tem 22 vídeos, 21 porque um é outra situação. 21 vídeos, você assiste 21 vídeos na sequência sobre o Nome do Eterno, e assim são as outras playlists. Muito obrigado pela sua visualização. Nos veremos no próximo vídeo. Shalom.